Meu nome é Jeremy Waite. Há 30 anos viajo pelo mundo em busca de lendários monstros de rio. Eu acho que ele se afogou. É a coisa mais brutal que você vai ver. Esse peixe engole alguém pequeno de uma vez só. Descobri criaturas que as pessoas não acreditavam que existiam. Elas existem mesmo. Porém, meu próprio quintal sempre ocultou alguma coisa. Omitido, ignorado, mas cuja lenda se impõe sobre qualquer outra. A origem de todos os mitos sobre monstros de água doce, o Lago Ness. Impus um limite sobre esse desafio, mas aprendi com os anos que não há fumaça sem fogo. E agora não posso mais ignorar a lenda. Mas será que conseguirei me aproximar dessa criatura? Numa jornada épica que se transforma numa obsessão pessoal, viajarei das profundezas do Lago Ness até áreas congeladas e além. Na minha busca por revelar o que há por trás da lenda do Lago Ness. Monstros do Rio. A lenda do Lago Ness. A lenda sobre o monstro do Lago Ness é conhecida em todo o mundo. E quer você acredite ou não na existência de uma criatura, ninguém duvida que a história atiça a imaginação. Em geral, nas minhas investigações, só há um vago relato inicial, mas no Lago Ness, talvez tenha havido mais de 1000 avistamentos. Esse mistério está imerso em supostas evidências que preciso investigar. Muitos dos relatos têm descrições conflitantes, então é praticamente impossível perceber traços de veracidade. Hoje nós sabemos que algumas das fotos mais famosas do monstro são falsas. Separar o fato da ficção que acompanha este lendário monstro de rio vai ser um desafio monumental. O lago é profundo o bastante para esconder um segredo monstruoso. Mas qual seria esse segredo? O lago ocupa o centro das terras altas escocesas. Mas antes de ir até lá, começo minha investigação no museu mais antigo da Escócia. O Hunterian, em Glasgow. Vim aqui para ver uma exposição muito especial. Este aqui é o esqueleto fossilizado de um réptil aquático pré-histórico chamado plesiosauro. Muitas pessoas acreditam que o monstro do Lago Ness seja um deles. Mas é difícil para mim aceitar plenamente essa ideia. E não só porque a criatura seja pré-histórica. Muitos dos monstros que capturei nas minhas investigações nadaram em rios e mares na mesma época do plesiosauro. Este é um verdadeiro dinossauro das profundezas. Nem por causa do espaço. O lago é grande e profundo bastante para esconder uma criatura desse tamanho. Para mim, o maior problema dessa teoria é o fato de o plesiosauro ser um réptil, já que todos os répteis, mesmo aqueles que vivem na água, respiram ar. Este animal teria de vir à superfície várias vezes por dia para respirar. E isso o tornaria visível. Eu acho muito difícil acreditar que um lago que já foi tão observado quanto o Lago Ness pudesse esconder um ser que respira ar por tanto tempo. Se não é esse monstro que está se escondendo no vasto lago escocês, o que seria então? O Lago Ness é o maior lago de água doce da Grã-Bretanha. Com mais de 200 metros de profundidade e 35 quilômetros de extensão, ele enche um canal esculpido por geleiras ao longo de uma falha geológica criada quando a massa de terra que continha a Escócia colidiu contra a Escandinávia há 400 milhões de anos. Ancestrais, escuras e muito frias, que segredos ocultam essas suas águas inertes?
A maioria dos mistérios que investigo são bem obscuros e só conhecidos por algumas pessoas locais, mas esse caso é diferente. O Lago Ness é um lugar bastante conhecido mundialmente. Mas será que sob a superfície dele há algo difícil de aceitar? É o que eu quero descobrir. As pessoas sempre disseram que há algo sinistro na água. Mas foi só no início do século XX que o monstro emergiu. Antes dos anos 30, essa estrada por onde estou dirigindo não existia e as pessoas não tinham como acessar este lado do Lago Ness. Mas assim que a estrada ficou pronta, surgiram as primeiras aparições famosas. Foi quando o monstro do Lago Ness adquiriu fama internacional. A aparição mais famosa ocorreu em 1933, quando um casal local, o Sr. e a Sra. Mackay, dirigia pela recém-reformada estrada de Inverness. De repente, a Sra. Mackay avistou uma criatura gigantesca na água com o dorso similar ao de uma baleia. Mas quando seu marido parou o carro, ela havia sumido. O jornal local publicou uma matéria usando a palavra monstro em relação ao lago pela primeira vez, dando início à lenda. Cerca de 1 milhão de pessoas por ano visitam essa parte da Escócia. Muitas querem avistar o monstro. Muitas buscam durante a vida toda em vão. Mas Val Moffat vivia perto do lago há 1 ano, quando, assim como o casal, avistou algo a partir da estrada. Eu vinha pela estrada, estava voltando de Inverness. Olhei para a baía e vi uma forma escura na água. Tinha uma cor cinza escuro e brilhava por causa da água. Parecia um barco de cabeça para baixo. Aí eu pensei, o que é aquilo? Achei que devia ser um monstro. Eu queria ter parado e observado, mas tinham carros atrás de mim. Era impossível parar. Eu ainda olhei 3 ou 4 vezes. Em seguida, ele desapareceu. Como você sabia que ele estava vivo? O tamanho dele era diferente do das ondas e estava imóvel. Não se movia como as ondas. Nunca vi uma onda tão grande quanto ele. Uma senhora que morava aqui perto me disse que já tinha visto mais de 10 vezes. E viu exatamente o mesmo que eu vi. Certo, isso é muito interessante. Difere da imagem estereotipada que nós temos de muitas corcovas, um corpo e depois um pescoço. As pessoas que moram aqui e que viram alguma coisa não dizem isso. Elas comparam a um casco de barco virado. Ah, com certeza. É alguma coisa que tem um corpo robusto. Val tem absoluta certeza de que ela viu o monstro. Também conhece outras pessoas que o viram. Todas elas viram a mesma coisa, mas não confirmam ter visto uma serpente marinha cheia de corcovas, que é a descrição comum do monstro. É hora de começar a usar minha habilidade na caça aos monstros para elucidar esse mistério. O termo loch é o nome gaélico escocês para um lago ou braço de mar. E esse é tão vasto que quase poderia engolir Manhattan. Embora esteja tão próximo da minha casa, essa será a primeira vez que jogo a linha nas suas águas escuras e insondáveis. É claro que não espero fisgar um monstro logo de cara. Meu primeiro passo será descobrir de que peixes ele poderia se alimentar. Isto é a chamada pesca rudimentar. É o gesto clássico que o garotinho faz quando pesca pela primeira vez. É apenas uma minhoca. A isca mais comum que há. Está no anzol. Basta lançar na água. Tem movimento, tem aroma. Quem resistiria a isso? Não faço ideia do que possa se esconder aqui embaixo. Mas se alguma coisa for atraída pela minha isca ondulante, começarei a conhecer as profundezas escuras da massa d'água mais misteriosa do mundo. Opa, acho que peguei.
Acho que peguei, sim. Parece que fisguei a criatura mais viscosa do lago. Uma das imagens mais estereotipadas do monstro mostra algo similar a uma serpente, um animal longo com corcovas, que surgem fora d'água. E aqui está, este peixe é similar a uma serpente aquática, é uma enguia de água doce. Este predador escorregadio é um peixe nativo que já foi pescado para servir de alimento, mas agora está criticamente ameaçado. Este aqui deve pesar uns 350 gramas, mas quando adulto ele pode chegar até a 2 quilos e medir 1,20 m de comprimento. Será que a enguia europeia alimentaria uma criatura muito maior? E que, de alguma forma, permanece escondida? Continuo pescando, mas as únicas criaturas que pego são mais enguias. Começo a imaginar se essas águas escuras e extremamente profundas conseguem sustentar outras espécies. Estou pescando no Lago Ness em busca do monstro de rio mais famoso do mundo. Parece que a lenda é mais antiga do que pensei. Ouvi uma história antiga sobre um monstro de rio que atacou e matou um homem aqui há cerca de 1.500 anos. Que tipo de criatura poderia ser? Espero que um homem tenha algumas pistas. O cientista Adrian Shine vasculha essas águas misteriosas há mais de 40 anos. Ele chefiou uma pesquisa audaciosa nos anos 80, que utilizou 20 embarcações para varrer o lago com sonar. Eles não acharam nenhum monstro. Segundo ele, a ação na superfície do lago de 200 metros de profundidade pode ser enganosa, criando ilusões nas ondas. Se olhar para a esteira de um barco num dia calmo, verá inúmeras serpentes marinhas com múltiplas corcovas. E isso foi reconhecido pelos primeiros investigadores do assunto. Durante mais de um século, barcos grandes navegaram os 35 quilômetros do lago paralelos à margem, deixando ondulações atrás deles. Isso ainda pode interferir na superfície meia hora após o barco ter passado, e é claramente visível da estrada. É um pouco mais difícil de explicar o plesiosauro. Aquele réptil marinho contemporâneo dos dinossauros com seu pescoço longo e corcova única. Aves aquáticas podem dar essa impressão. Há uma série de coisas que podem explicar isso. Há toras flutuando no Lago Ness. E essas toras também são vistas flutuando contra o vento. Os estereótipos e, certamente, as imagens clássicas podem não ter nada a ver com o que está vivendo, talvez. Ou com o que é visto no Lago Ness. Mas isso não quer dizer que coisas monstruosas não possam ser vistas. Mas se nós descontarmos as ondulações dos barcos e objetos como toras flutuantes, seria então possível dizer que há algo estranho aqui? Os peixes que temos aqui, salmão, truta marrom ou truta marinha, chub do Ártico, todos esses peixes vieram do mar que fica a 11 quilômetros através do rio Ness. Então, me responda uma pergunta. Será que isso permitiria que uma grande criatura subisse o rio vindo do mar? Nos últimos 20 anos, soubemos que as focas entram no lago com frequência. Elas seguem os salmões, mas tornam a sair porque não seriam sustentadas pelo lago. Os machos das focas cinzentas podem atingir 2,5 metros e pesar mais de 300 quilos. Mas Adrian acha que monstros aquáticos maiores poderiam visitar o lago vindos do mar aberto. Esturjões. Mas esturjões não têm dentes, e as histórias antigas diziam que a mordida do monstro podia matar um homem. Haveria outro candidato mais letal e com mais dentes no lago? O rio Ness, que conecta o lago ao mar, abre um oceano de possibilidades. É bastante claro para mim que nenhuma criatura de água doce seria responsável pelas aparições que ouço falar. Mas há uma conexão, o rio Ness, entre o lago Ness e o mar. Por experiência, eu sei que, às vezes, grandes criaturas de água salgada podem avançar terra dentro.
A mais famosa é o mortal tubarão cabeça chata. Mas esses grandes predadores são caçadores de água aquecida. Precisam de temperaturas por volta de 15 graus ou acima disso. Não sobreviveriam aqui nos gélidos 4 graus do lago. Todos sabem que o estuário abriga baleias e golfinhos. Mas como os plesiosauros, eles também respiram ar e são facilmente reconhecíveis. Tenho mais uma pista para seguir. A história antiga que surgiu nas terras altas da Escócia. A história de um homem morto por uma fera aquática no rio Ness. Essa pode ser minha última chance de encontrar uma pista para identificar esse monstro. No século VI, São Columba veio para essa parte da Escócia para converter ao cristianismo os habitantes pagãos conhecidos como Pictos. Ao mesmo tempo, ele baniu um animal do rio Ness. Combinei de encontrar a arqueóloga Kate McCulloch, que é perita na história e lendas da área. Columba chegou ao local onde um homem foi retirado da água. Ele foi atacado por algum tipo de animal, um monstro do rio. As pessoas da área ao redor do rio Ness estavam apavoradas. Mas Columba não teve medo. Ele mandou um de seus seguidores entrar no rio e o monstro tornou a surgir das profundezas. Columba demonstrou o poder do seu Deus, expulsando o animal, ordenando que fosse embora do rio. Possivelmente mandou ele descer o rio em direção ao lago. Sabe se existe alguma descrição da criatura? Não há nada que indique o aspecto físico do monstro. Apenas há uma agitação na água. Os Pictos não deixaram nenhum registro escrito. Mas Kate descobriu entalhes feitos em pedra que podem me dar uma ideia da identidade dessa criatura selvagem. Ela é conhecida como a Fera dos Pictos e geralmente é considerada como um tipo de monstro de rio ou lago. É um folclore que não pertence apenas ao norte da Escócia. Há uma óbvia conexão entre as fontes escandinavas ao norte e esse misterioso monstro de rio, de lago ou de mar. Kate me apresentou pistas que deram um novo rumo à minha investigação, fazendo-a retroceder na história e rumar em direção aos frios mares do norte, pois revelou que esses mitos centenários sobre o monstro escocês podem estar ligados aos vikings. Os longos barcos vikings navegaram milhares de quilômetros pelo Atlântico Norte. Grupos armados da Escandinávia atacaram e colonizaram a Escócia e estabeleceram um posto avançado remoto na Islândia. Esses bravos guerreiros foram convencidos de que esses mares frios abrigavam monstros. Os vikings escreveram suas lendas há cerca de 800 anos, bem aqui na Islândia, onde alguns textos antigos sobrevivem até hoje. Para confirmar esse palpite de que os vikings possam ter a resposta sobre a lenda do Lago Ness, eu preciso então me dirigir ao limite do Círculo Ártico. A Islândia é uma terra de fogo e gelo. Uma ilha congelada, literalmente dilacerada pela atividade vulcânica. Diversamente das antigas rochas da Escócia, a Islândia sofre mutações constantes. O piloto e campeão de rally Ilmar Reisar, agora com 70 anos, me leva num passeio emocionante para me mostrar onde a maior parte da água doce da ilha está represada. Mas aqui, aquela rocha derretida aflora a superfície. Essa área situa-se bem ao norte e, no inverno, ela fica toda coberta de gelo. Vê-se aqui a geologia exposta. Esse é um cenário totalmente singular. A Islândia fica no limite do Círculo Ártico. 11% da superfície da ilha fica permanentemente enterrado sob o gelo.
As águas derretidas alimentam centenas de lagos e rios que correm continuamente para o mar. Desde a época dos vikings, os islandeses contam inúmeras histórias sobre monstros aquáticos perigosos. Minhas viagens me ensinam que as origens de tantos mitos baseiam-se em criaturas de carne e osso, e não desistirei até ter uma criatura de carne e osso nas mãos. Procuro um monstro marinho que consegue avançar terra adentro. Então, vou começar onde a terra encontra o mar. O melhor jeito de descobrir o que vive nessas águas quase árticas é jogando uma linha. Tem alguma coisa ali embaixo. Estou atrás de uma criatura que pode ter inspirado a lenda do Lago Ness. Uma história antiga sobre um ataque me levou da Escócia até uma ilha no limite do Círculo Ártico, a Islândia. Outrora um baluarte remoto dos vikings, essa terra ainda contém muitas histórias sobre monstros e aparições. Essa ilha sempre dependeu da pesca. Então, retorno mais uma vez ao meu elemento para tentar fisgar um predador marinho capaz de nadar rio adentro. Tem alguma coisa ali embaixo. Aqui está o famoso bacalhau. 3 nadadeiras dorsais clássicas e o barbilhão, bem no meio do queixo. Isso mostra que há peixes aqui embaixo. Até agora não capturei nada que parecesse um monstro e pudesse inspirar terror nos vikings. Preciso saber se na época dos vikings vivia outra coisa nessas águas que pudesse inspirar uma lenda. Soube de um padre e historiador que se dedicou a descobrir e catalogar todos os monstros aquáticos da Islândia. Segador Ayasin me mostra um tesouro nacional. Um mapa de 400 anos, literalmente coberto de feras aquáticas. Você sabe se há história sobre alguma dessas criaturas? Tem história sobre elas. Este aqui, com certeza, é o Lindbek. É considerada a maior de todas as baleias. O nome significa árvores nas costas, como numa ilha. Ela devia ser muito grande. Muito grande. Há algum desenho ou registro de peixes grandes nessas águas da Islândia? Temos histórias do século X, como uma saga sobre um garoto que foi incumbido de carregar um peixe grande de um barco. Se conseguisse, poderia ficar com ele. Ele conseguiu fazer isso. Alguns dizem que ele carregava uma dessas espécies de tubarão. Embora estejamos falando de águas nórdicas e frias, há tubarões aqui na Islândia? Ah, sim. Nunca pensei que um tubarão pudesse impor terror a um viking. Nunca peguei essa espécie. Nunca soube de nenhum predador gigante tão ao norte. Como se chama esse tubarão enorme? Haukad. Também significa o tal. E ele tem sido comido há séculos na Islândia como uma iguaria. E ele é comido até hoje? E é muito bom. Essa informação é incrível. Será que um tubarão predador de água fria estaria ligado à lenda do Lago Ness? Se ele tiver a nadadeira dorsal icônica da maioria dos tubarões, isso com certeza o denunciaria. Preciso descobrir mais. Segador me disse que há uma fazenda remota num deserto de lava endurecida, onde eles ainda preparam esses tubarões gigantes para comer. Os nacos de carne, pendurados, não revelam nenhuma pista sobre a aparência do animal inteiro. A família de Gudjon Hildbrandsson prepara a carne de Halkot, nessa fazenda isolada desde a época do seu avô. Olá? Oi.
A carne fresca é tóxica. É por isso que fazemos esse processo de fermentação. Saber que a carne contém veneno aumenta a aura sinistra que cerca esse tubarão misterioso. Aparentemente, a fermentação quebra a toxina, mas libera um forte odor de amônia. A carne que vou provar cheira a urina. Ela deixa um gosto forte na boca, é inegável. Permanece na parte de trás da garganta após engolir o primeiro pedaço. O sabor é diferente de tudo que eu já comi. É diferente. Imagino que antigamente, quando pegavam um peixe grande, não dava para comer tudo de uma vez só. Seria um desperdício jogá-lo fora. Era preciso fazer alguma coisa com ele. É um método tradicional. Qual o tamanho do animal inteiro? Pode ter de 3 a 6 metros e pesar entre 450 quilos e mais de 1 tonelada. Ah, é? Pois é. É bem grande. E você não teria um inteiro aqui para que eu pudesse dar uma olhadinha? Mas só um minuto. Tá legal. Puxa vida, olha só. Essa é a boca dele, a mandíbula. Essas mandíbulas são peculiares. Olha, esse tubarão tem 2 tipos bem distintos de dentes. Esses agarram a comida, seja ela qual for, e depois eles sacodem a cabeça, certo? Isso depois mesmo. eles cortam a carne. Ai, acabei de me cortar. É isso aí. Essas mandíbulas pertencem a um predador possante. Carne e órgãos de foca, baleia e até urso polar foram achados em seu estômago. As coisas mudaram de forma estranha e muito radical. Quem imaginaria que nessas águas há um tubarão imenso que chega a ultrapassar 450 quilos? Os únicos tubarões predadores que conheço e que atingem esse tamanho não sobreviveriam nesses mares quase árticos. Pelos dentes já dá para saber que não é como nenhum dos tubarões que eu já encontrei. Mas as pessoas daqui o capturam e o comem há muitos séculos. Esses tubarões não são mais pescados deliberadamente. Eles surgem como captura acidental em barcos comerciais. Agora só tem uma coisa a fazer: entrar num barco e torcer para que peguem um desses gigantes. Mas há um problema. Muitos desses barcos que estão aqui já atingiram sua cota, então não voltarão ao mar. E os que vão ficarão fora durante semanas ou até meses. Para mim não dá. Tenho a impressão de estar num beco sem saída. Já cheguei tão longe, não vou desistir agora. Por fim, consigo o nome de um pescador que pode pegá-los. Mas não aqui, na Islândia. Ele está a 1.600 quilômetros, na Noruega. A próxima fase da minha missão irá testar o meu limite, enquanto caço uma criatura que ocupa o centro de uma lenda. Pode puxar. Minha missão, que começou na Escócia, acabou me levando à Islândia, em busca da criatura responsável pela lenda do Lago Ness. Agora estou refazendo as viagens dos vikings e voltando à sua terra natal, na Noruega, ao berço de seu reino marítimo, Trondheim. Consegui o nome de um pescador profissional que trabalha no fiord de 28 quilômetros que liga Trondheim ao mar. Ele é um dos poucos que pode me ajudar a capturar esse misterioso tubarão gigante usando vara e linha. Soube que Frederick Cullen tem até fotografias desse animal estranho. Eles não têm uma enorme barbatana dorsal. Quase não tem barbatana. E são cinzentos, quase negros. Embora nunca tenha visto um em carne e osso, reconheço esse animal. Na Islândia é chamado de Hawkat, mas o conheço como tubarão da Groenlândia, uma criatura quase desconhecida pela ciência moderna e filmada pela primeira vez há apenas 10 anos. Esses tubarões vivem mais ao norte que qualquer outro tubarão e são os únicos que caçam sob o gelo ártico.
Seu território coincide exatamente com o reino dos vikings, que vai da Groenlândia à Islândia, abrange a Noruega e mais precisamente a Escócia. Sabemos que os vikings comiam sua carne, então deviam estar bem familiarizados com essa criatura monstruosa. Mas, ironicamente, não sabemos quase nada sobre esses animais. O único jeito de saber se poderiam inspirar a lenda é pegando um. Mas isso será um desafio monumental. Aqui, esses monstros vivem no fundo de um fiorde de 600 metros de profundidade. Para dar uma noção da situação, eu os visualizo como um punhado de grãos de arroz espalhados aleatoriamente no fundo de uma piscina. Tento conter o impulso de desistir. Esta será a primeira vez que tento pescar numa profundidade tão absurda. E não disponho de muito tempo para aprender uma nova metodologia. É o fim do outono. Quando o inverno chegar, será impossível pescar tubarões nesse fiorde. Nós vamos tentar chegar nessa área, Sei. próxima das rochas. Parece que eles Tá estão certo. nadando ali, naquela região, perto da ponta. Tudo bem. Atrás de comida. A logística de trabalhar nessa profundidade envolve muita precisão, esforço e cuidado. Quem ficar preso nesta corda fará uma viagem sem volta para o fundo do fiorde. A nossa ideia aqui é usar um cabo de ancoragem que tem entre 800 e 1000 metros. Certo, é um cabo de tamanho respeitável. É. Usarei as linhas mais longas com que já pesquei. Então, monofilamento de nylon grosso está descartado. Geraria muita resistência na corrente e a carretilha teria que ser enorme. Usarei linhas multifilamento. É bem fina e muito forte. Mas tem um defeito fatal. A gente também usa isso aqui Certo? para proteger a linha. A pele parece uma lixa bem grossa. Se a pele tocar na linha, ela arrebenta. É por isso que tem que fazer mesma isso. hora. Ponho iscas nas linhas enquanto Frederick verifica nossa posição com o imediato William. Mas já temos um problema. Saímos da posição, a âncora se deslocou, então teremos de refazer o processo. Consumiu 1 hora de manobra, mas o longo cabo de ancoragem precisa ser recolhido antes de o barco ser reposicionado e o cabo ser lançado de novo. Preparamos as linhas e agora nós vamos verificar a nossa posição. Depois, nós vamos lançá-las. Se tivermos sorte, ficaremos por aqui mesmo. Minhas linhas descem para um cenário vasto e oculto como um Grand Canyon submerso. Mas o sonar do barco não mostra nenhum tubarão rondando lá embaixo. Estão bem lá no fundo, e seus corpos são tão densos que não se distinguem do fundo do abismo onde caçam. Já lançamos todas as linhas, agora é só esperar. Se um tubarão morder a isca, a única pista será um movimento no alto da vara, diferente do movimento do barco. Mas não há como saber quando isso vai acontecer. Depois de 2 horas, recolhemos todas as linhas para checar as iscas. Entre as 4 varas, há quase 2,5 km de linha carregando 10 quilos de pesos de metal, recolhidos à mão. Meu braço está todo queimando. É por isso que temos que checar as iscas periodicamente, porque são mastigadas por peixes menores. Talvez um tubarão possa pegá-las, mas não acho que seja uma isca muito apetitosa. Por isso passei 25 minutos recolhendo-as para conferir. Tornamos a pôr iscas nos anzóis. E as linhas são reposicionadas 600 metros abaixo. Após reposicionar as linhas, voltamos a esperar.
interessante. Espera aí. Viu isso? Viu isso? Sentiu um movimento? Está puxando para baixo. Você tem razão, tem razão. Coloca o cinto. Assim? Isso. O cinto evitará que a vara seja arrancada das minhas mãos por um gigante peso pesado. Com certeza fisgou alguma coisa. Fisguei sim. E pelo visto, pesa 1 tonelada. Em um fiorde congelante na Noruega, tento içar um gigante que está 600 metros abaixo. Vamos lá? Será que essa criatura inspirou as lendas do Lago Ness? Começa a puxar a outra. As outras linhas têm de subir antes de eu recolher o peixe que está na ponta da minha. Se não fizer isso, ele poderá ficar emaranhado e preso sob o barco. Já deu. É uma raia. Bem grande, não? É uma raia da Noruega. É sim. Essa criatura estranha do leito do fiord foi descrita pela primeira vez em Trondheim. É raramente vista na superfície. A imaginação fantástica dos cartógrafos nórdicos agora parece bem tranquila se comparada à realidade do que há ali embaixo. É um animal impressionante, muito estranho, mas muito raro também. Segundo Frederick, só 4 delas foram pegas com vara e linha. Então precisamos tirar uma amostra de tecido. Elas não costumam se expor à luz. Quase nunca se expõem à luz. Frederick trabalha com um cientista da Universidade de Tromsø, que coleta todos os dados dos tubarões e raias que captura. Tem a cor certa do peixe que eu quero. A pele embaixo tem uma textura áspera, mas a forma não tem nada a ver. As raias são tubarões achatados. E esta aqui é bem estranha. Mas ainda não é o peixe que eu procuro. Temos que identificá-la e medi-la o mais depressa possível. 1,20 m de envergadura. É isso mesmo, confere. 1,20 por quase 1,80 do nariz à cauda. Tubarões e raias estão entre os peixes que sobrevivem fora de grandes profundidades. Não desenvolveram bexiga natatória, cheia de gás, que pode se romper ao subir. Ela parece um ser de outro planeta, um ser estranho vivendo num ambiente estranho. A gente que passa a vida esperando encontrar por acaso um monstro, aqui ou no Lago Ness. O tubarão da Groenlândia ainda se mantém esquivo, é ainda mais raro. Onde está o tubarão? As horas se transformam em dias e eu me vejo perdido em meio ao assovio estranho das linhas. Após pescar durante 400 horas e recolher 80 quilômetros de linha, será que minha sorte vai mudar? Atenção agora. Maravilha, Ok. agora vai. Vai, vamos lá, vai. Vamos lá. Tá sentindo o peso? É isso aí. Estou sim. Pode puxar. Não é a chumbada, é um peixe. É minha última chance. Mas será que é o monstro que vim procurar? Já foram 50 metros e a impressão é que foi o dobro. Nunca tive de puxar um peixe de uma profundidade tão grande, bem maior que o prédio do Empire State. Sinto uma pulsação bem lenta. Tá vindo, tá subindo. É isso que você tá sentindo. Se for um tubarão da Groenlândia e sua pele roçar na linha, ela se romperá e perderei minha última chance. É muito importante que as linhas sejam recolhidas para que não fiquem emaranhadas. Está se aproximando do barco. Já deve ter percebido o barco. Já estou vendo. Tudo bem. Olha ele aí. Olha ele aí. O tubarão da Groenlândia. É grande demais para ser trazido a bordo. Iríamos feri-lo se tentássemos. Temos de amarrá-lo ao lado do barco. Ele é monstruoso e surpreendente. É difícil de ser trazido à superfície. Vamos tentar prendê-lo pela
pesar uns 180 quilos. Apesar do tamanho enorme, eles são um mistério para a ciência. Não sabemos quase nada sobre como vivem. A barbatana dorsal é pequena, não é aquela barbatana dorsal normal, ereta. Se estivesse na superfície, não veríamos aquele triângulo característico cortando a água. Parece uma corcova suave. Mas se eu quiser vê-lo mais de perto, já que o peixe não pode vir até mim a bordo, terei de ir até ele. Não tenho escolha, a não ser entrar na água congelante com o maior tubarão do mundo. Depois do tubarão branco. A água, apesar do traje especial e 5 camadas de roupas de baixo, está fria, muito fria. Mas ele vive nela o tempo todo. Não aqui em cima, mas 800 metros abaixo. A cor é marrom escuro. Se emergisse sem ultrapassar a superfície, ninguém acharia que era um tubarão, não saberia o que era. Ele parece um casco de barco virado. Que animal esplêndido! Acredita-se que comam quase tudo que encontram nas profundezas abissais. Ninguém ainda sabe que ameaça oferece aos seres humanos. Cuidado com o focinho. Está perto demais. Recue um pouco. Está na hora de soltarmos o anzol e deixá-lo voltar para as profundezas. Beleza. Muito bem. Só um minutinho. Me ajuda aqui. Enquanto saio do fiord congelante, Frederick identifica o tubarão caso ele volte a emergir. Está sem os anzóis. Agora já pode ir. Oh, ele se foi. Nem parece verdade que ele esteve aqui. Toda essa gente que vive aqui nem faz ideia de que há criaturas assim, vivendo tão perto deles. Mas seria esse gigante misterioso a criatura por trás da lenda do Lago Ness? Analisei os concorrentes, desde baleias e golfinhos a focas e esturjões e até plesiosauros. Mas tive de descartar todos eles. Porém, na Islândia, o lar dos míticos monstros vikings, encontrei um concorrente de verdade. Haukad também significa o tal. Concorrente que acabou me levando ao tal. O tubarão da Groenlândia nesse fiord abissal na Noruega. Agora me dou conta de como esse encontro foi especial. Ver essa criatura subir das profundezas na ponta da minha linha. Eu o vi e agora eu sei que ele existe. Acho que poderia ter inspirado algumas das histórias de monstros que os vikings legaram através de gerações e deixaram nas terras que conquistaram. A experiência me ensinou que muitas lendas contêm um pouco de verdade. E agora me questiono se não foi o mito, mas sim o próprio animal que emergiu no Lago Ness. Minha jornada acabou me levando até um predador imenso e notável que é tão discreto que nós não sabemos quase nada sobre ele. Mas o que nós sabemos é que ele vive na parte certa do mundo, onde ele caça a uma profundidade quase inimaginável em águas frias e escuras. Mas em raras ocasiões também chega bem próximo à superfície. E se você for uma das poucas pessoas a ver essa criatura de perto, não terá dúvidas de que viu um monstro. Talvez o monstro máximo dos rios. A lenda das lendas. Mas quem iria acreditar? The Discovery Channel.